Fala, galerinha! Dudu Marino começando aqui mais um Pod Vitalizarte. E eu falei que ela iria voltar e ela voltou. Hoje é um assunto muito legal, a qual eu tenho vários fights com esse assunto também. E tô nessa jornada, o caminho do emagrecimento. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aí do... Eu vou querer ouvir as palmas do Ale e do Pedro. Tem mais alguém no estúdio? Pode bater palma pra ela, Milena Pena! Aí, ó, tô aprendendo com o Caio Carneiro, já temos plateia aqui, 3. E se você quiser vir também assistir a gravação do podcast, pode fazer um pix e vir, que tá valendo também, né? Pra ajudar a gente a pagar esse Pod Vitalizarte aí. Brincadeiras à parte, Mi, mais uma vez, obrigado pelo teu sim. Querido. E é uma honra receber você aqui no Pod Vitalizarte pra gente falar de uma questão muito bacana, né? E eu acho muito importante, porque eu acho que engloba muita coisa, né? E eu escolhi esse título, esse tema, né? O caminho do emagrecimento. Sim. Seja bem-vinda aqui ao Pod Vitalizarte mais uma vez, segunda vez que a Milena vem, hein? Boa tarde, meu povo, boa tarde, meu povo. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder compartilhar um pouquinho, né, do meu dia a dia. O emagrecimento, ele se tornou meu dia a dia. Seu dia a dia. Meu dia a dia hoje, então é muito bom estar aqui junto com vocês, poder compartilhar, né? Poder a gente transbordar. Saúde, eu sempre digo, né, Dudu, é o nosso bem mais precioso. Então, quanto mais nós, profissionais da área de saúde, a gente puder ajudar e contribuir, melhor vai ser para todo mundo. Né? Show, show. Mi, na primeira vez que você veio, você estava num projeto. Você estava Sim. num projeto. E depois Sim. teve uma transição. Então eu já quero que você comece falando desse novo projeto que você tá, com um novo nome, com novas ideias, enfim. Fica à vontade. A vida muda, né? Muda. A vida muda. Cada segundo. Cada segundo a vida muda. E o Moriá chegou na minha vida, né? É um método, é o meu método agora de emagrecimento, junto com a minha amiga Marília. Nós montamos um método com a intenção de fortalecer cada vez mais, né? O emagrecimento, ele não é uma estratégia para a mesma, né? Hoje em dia a gente vê N ferramentas para o emagrecimento. O método a gente usa para todo mundo o mesmo. Porém, as estratégias, elas precisam ser analisadas, né? Cada ser humano, ele tem uma história, ele tem emoções, ele tem rotina, né? Ele tem vida epigenética muito diferente um do outro. Então, a gente precisa colocar as estratégias corretas. E o Moriá, ele veio para fortalecer o processo de emagrecimento, né? Emagrecimento, quando a gente fala em emagrecer, nós estamos falando de uma doença que é a obesidade. Você tem uma história, né? Eu estou conversando com alguém que sabe do que eu estou falando. E a obesidade, ela é uma doença que ela não tem cura. Então, não adianta eu falar que você vai emagrecer e você tem cura. O processo para emagrecer, existem muitas ferramentas, né? Existe a bariátrica, existe os análogos agora de GLP-1 que está sendo usado, né? Eles existem, né? E usar ferramentas para o emagrecimento é muito humano e são necessárias. Existem processos que há necessidade de nós entrarmos com ferramentas. Tá? Mas existe uma ferramenta única, que é o que eu falo muito no meu método, que é a MEV. Precisa haver mudança no estilo de vida, né? Esse paciente, ele só vai conseguir saúde, ele só vai conseguir um número na balança, manter o número da balança, se ele passar pela mudança do estilo de vida. Então, esse método, ele veio para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa mudança, que essa mudança seja trabalhado a tríade, mente, corpo e espírito. Né, fortalecendo cada vez mais. O Moriá, ele vem de Gênesis 22. Né? Então, ponto mais alto do sacrifício. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos mulheres e homens fortes, com identidades novas, com vida nova, com rotina nova, né? Sem foco no tempo, né? E sim na prioridade daquilo que você deseja e que você consegue sim. O humano, ele precisa entender que aquilo que você deseja, você consegue. Só precisa
fazer, né? E fazer todo mundo quer. E muitas vezes ele não deixa de fazer porque ele não quer fazer. Ele deixa de fazer porque ele não tem conhecimento. E quando se trata de um método, é isso. Eu quero trazer conhecimento. Conhecimento salva, conhecimento cura. Conhecimento salva e conhecimento cura. É isso aí. Show! Então agora tem um novo projeto, Moriá tá aqui fazendo também já um lançamento, ou um pré-lançamento. Pré-lançamento. Né? Um esquenta nessa migração. Estamos no esquenta. Tá no esquenta aí. Estamos no esquenta. Fico feliz também de participar dessa transição. Lá no consultório, no seu consultório, a gente conversou bastante, você verbalizou bastante coisa lá para mim, dos bastidores, né? Sobre essa transição, tudo que aconteceu. Sobre visão de mundo, de clareza, como você foi tocada por tudo isso, eu achei muito bacana. Obrigado por partilhar aquilo comigo, né? E tô aqui também nessa expectativa linda, porque a experiência que você foi adquirindo durante todo o tempo, eu acho que foi muito importante, porque você conseguiu compilar muitas coisas, aprender muitas coisas ao fazer e perceber muitas coisas, né? E pelo que eu percebi na sua fala, você está trazendo bastante essa questão de tratar cada ser humano com sua demanda. Único. Porque tem muito, antigamente, hoje eu acho que melhorou muito, mas tem muitas pessoas que tinham aquela dietinha de gaveta, né? Antigamente você ia no médico, no endocrinologista, ele te dava lá a receitinha, ó, come isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto. Eu acho que com o conhecimento hoje que nós temos, a gente foi percebendo que cada organismo funciona de uma forma. Sim. E existe uma complexidade muito grande. Né? Eu estava assistindo um podcast esses dias de uma nutricionista, eu vou até te mandar, achei surreal como que ela trabalha também essa questão da obesidade, que ela deixa a obesidade um pouquinho de lado, assim, Sim. Né? Da balança em si, mas vai começar a enxergar muito a parte psicológica também. Sim. Desse ser humano e também de crenças e de valores e de ambiente onde essa pessoa vive e está inserida. O ambiente conta muito. Conta demais, é o que eu digo, eu fico tocando lá nesses lugares lindos, maravilhosos, que é massa, é carninha, e a galera fica chunchando esses, chunchando. Né? O tempo todo. O tempo todo, né? Sabotando. Só um golinho, só um torresminho, alguma coisa, né? É muito louco tudo isso. E aí essa mudança que você falou, é o MEV? Isso? Isso, MEV, mudança no estilo de vida. Mudança MEV. no estilo de vida, olha pra você ver. A gente tem que fazer às vezes aquele... Como é que chama aquele negocinho que a gente escreve e coloca na geladeira? Pode... Como é que chama ali? Post-it? Post-it, isso. Post-it. Isso. Algo assim. Esqueci, galera, olha pra você ver. Você coloca lá o MEV, então, né? Mudança de estilo de vida. A pergunta que eu quero fazer pra você é... Com essa sua trajetória, você falou pra mim que a obesidade é uma doença. O que significa isso? Como que a obesidade hoje é considerada uma doença? O Dudu, ela não é considerada hoje, tá? Ela sempre foi. Só que a obesidade, ela passa por muitos estágios. Uhum. E a gente consegue tratar esse paciente em fases, tá? Quando o paciente com obesidade, ele chega na clínica, entra dentro do meu consultório, ele já tentou de tudo, tá? A frase que eu mais ouço é assim, você é minha última tentativa. Ele já fez de tudo. Eu tenho pacientes hoje dentro da clínica que já passaram por bariátrica, paciente que já tomaram medicação e não deu certo, paciente que está tomando medicação. Só que a obesidade hoje, as pessoas crucificam muito. A pessoa falou que está tratando de obesidade, que está fazendo o emagrecimento, as pessoas julgam muito, né? Então, assim, julgam porque essa pessoa fez bariátrica, julga porque essa pessoa está tomando medicação. Poxa, ele está tentando emagrecer, obesidade é doença. Ele está tentando emagrecer. Então, quando o paciente chega e ele ouve o nome, eu falo para ele, a obesidade é uma doença crônica. O que é obesidade para você? Obesidade, ela vem num fundo de muita dor, de muita tentativa. Então, o primeiro foco, quando eu vou tratar um paciente, é tirar esse paciente da dor.
É ele reconhecer ele e reconhecer que a obesidade é uma doença, assim como a diabetes é uma doença, hipertensão é doença e que tudo é tratável. E todas essas doenças metabólicas, o início do tratamento é na alimentação. Então, hoje, a gente vê muitos profissionais querendo tratar sozinho, achando que passar uma receita, uma medicação, o paciente vai conseguir. Ele vai emagrecer, mas ele vai trazer outros problemas juntos. Então, porque a obesidade, ela traz outras doenças juntas. Ah, sim, com certeza. Então, a gente tem que olhar para esse paciente não como um obeso, mas como um ser humano que já sofreu muito e que ele chegou no último estágio dele de dor, autoestima baixa. Muitas vezes ele está com um problema no casamento, problema de relacionamento, problema com o filho, problema nas emoções. É um profissional que muitas vezes não rende, porque os próprios problemas dele, ele acaba transferindo isso dentro do ambiente que ele está engajado. Então, olha quanta coisa a gente precisa tratar nesse paciente antes de olhar para a obesidade. Então, a gente precisa olhar para um paciente, por um ser humano obeso, como humano. E trazer ele para a vida, trazer vida. Então, hoje, eu acho que na clínica, de tudo que eu já vivi ao longo, foram mais de 5.000 pessoas atendidas na clínica. Eu digo que eu não faço emagrecimento. É preciso fazer transformação de vida. É preciso tirar essa pessoa do sobreviver para ensinar ela a voltar a viver. É preciso trazer vida. Mudança de estilo de vida. Pegando um gancho que você falou, eu estava assistindo um médico que eu gosto muito de assistir, principalmente depois que eu terminei agora essa graduação em neuropsicanálise. A gente teve muito contatos com psiquiatras, médicos, né? Sim. Que trabalham na questão também da subjetividade, como alguns hoje estão abrindo o leque para isso também. Sim. Na fala, no falar cura, que eu acho que é um conjunto de coisas, né? Conjunto. Eu não falo que a psicanálise é a salvadora da galáxia, que eu não considero assim. É um dos caminhos que existem para... Mas, na minha visão, uma das formas mais lúcidas, né, de colocar uma bússola ou um norte para as pessoas, a verbalizar, porque muitas vezes também a gente tem a tendência de falar assim, a culpa é do outro, do meu pai ou da minha mãe. Sim. Às vezes também a gente leva para a espiritualidade, porque tem já vi várias coisas no consultório, é o encosto, é o demônio, é o satanás. Aí eu falo, eu acho que não, né? Não falo isso pro paciente, mas eu penso comigo, né? Se você levantar, andar 10 minutos, depois você andar 20, talvez o encosto vá embora. A gente nunca fala aquilo que pensa, Nunca né? fala. Nunca fala. Nunca fala, né? A gente não pode falar lá. Não pode falar. Mas aí o médico falou uma coisa super interessante, que ele falou assim, ó, sobre a obesidade, inclusive. Ele fala assim, infelizmente as pessoas não entenderam ainda, muitas das pessoas, né, que a obesidade é uma doença crônica. Ele comparou até com... por exemplo, pessoas que têm diabetes, igual você falou, pressão alta, alguma coisa desse aspecto. E nos estudos recentes da Harvard, por exemplo, ele estava dizendo que é possível você... em outras palavras, ele falou do MEV, só que ele usou outras palavras. É possível você ter um estilo, mudança de estilo de vida, sim. Mas para você chegar no ideal... por uma questão de inflamação, principalmente do encéfalo, do cérebro, né? Ele falou que você tem que praticar o MEV, em outras palavras, que ele disse, durante 24 meses. Para entender porque assim, ele estava dizendo assim, o problema da obesidade hoje é que as pessoas comem e tem um sistema ali no encéfalo, no cérebro, que não entende... que o carro tá cheio de gasolina já. Sim. Porque começa a ter um conflito das neurosinapses de comunicação, porque o corpo está inflamado. Então você come, você se alimenta, ao invés de nutrir o corpo, você acaba inflamando o corpo. Sim. Aí tem as enzimas, tem todas as outras questões ali, que fica toda confusa, começa a fazer uma bagunça no organismo. E às vezes, no processo digestivo, em outras questões também, tira uma função que era para fazer para você se sentir satisfeito, saciado, porque você comeu,
para ajudar a metabolizar um alimento, e aí fica faltando num lugar que pega do outro e vira uma bagunça, aí o cérebro fala, tá nutrido, não tá, tá desfalcado, não tá. É um desequilíbrio. E quando você vai buscar um tratamento, organizar essas questões, ele disse, você tem que praticar isso pelo menos 24 meses para desinflamar o cérebro, para ele entender que aquilo que você come nutre de fato e você não precisa comer mais. Ó. E 2 anos, velho. 2 anos É 2 anos, é 24 meses de MEV ali, ó. Mudança de estilo de vida. Para você ter uma ideia, ele foi fantástico quando ele usou 24 meses. 24 Eu diria que é de 8 meses a 36. Olha, é de 8 meses a 3 anos. Talvez ele tirou uma média, né? Ele tirou uma média, né? Ali, mas talvez... é de 8 meses a 3 anos. Para praticar o MEV, para você praticar seguir todos ali, os dias, para entender. Porque quando o paciente chega, Dudu, e nós vamos iniciar a primeira fase do emagrecimento, ele chega inflamado, né? Então, eu tenho lá paciente que chega para emagrecer 5 quilos, mas eu tenho paciente que chega para emagrecer 50. Então, cada um é um. Então, quando você pega o exame desse paciente, a gente precisa entender que vai ter que organizar hormônio, vai ter que organizar tireoide, porque quando você começa o emagrecimento, mexe nas disfunções, então a gente precisa equilibrar. Vai ter que mexer na inflamação e não tem outro jeito. Um corpo inflamado, ele precisa emagrecer para ele desinflamar, tem que fazer mudança, né? Não tem como você falar assim, eu vou conseguir emagrecer contando caloria. Tudo bem, você pode até emagrecer contando calorias, mas dependendo do alimento que você estiver ingerindo, você está gerando inflamação do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa, você pega um paciente, por isso que eu falo, não tem como a gente olhar e falar assim, ó, esse método é assim para todo mundo. Não tem, né? Por que eu quis ter um método? Porque eu coloco as estratégias de acordo com cada paciente. Com cada paciente. Entendeu? Então, eu olho para ele, entendendo, explicando que ele vai precisar da MEV, que ele vai precisar lá de 8 meses a 3 anos, vivendo aquilo que ele está aprendendo comigo todos os dias, buscando ser melhor todos os dias, 1% a cada dia, mas a gente vai precisar melhorar todo dia. E mostrando para ele, ó, o seu a gente vai precisar fazer isso, tem alimentação que para você não vai dar certo agora, né? E não adianta, se você falar assim também para o paciente, ó, daqui para frente você não vai fazer mais nada, não existe isso. Lascou, não existe. As coisas, a coisa acontece quando você traz consciência e conhecimento de forma leve. De forma leve. O paciente, quando ele está disposto a mudar, a gente tem resultados fantásticos, né? Eu tive um agora que a gente trouxe para a clínica de 67 quilos eliminados. Uau. Entendeu? E é um paciente que ele não tomou medicação, né? Não tenho nada contra, deixando aqui, né? Eu tenho pacientes que tomam medicação, mas esse paciente, ele não tomou medicação, ele não passou por bariátrica, ele chegou a 160 quilos na clínica. Entendeu? Hoje ele tá com 90 e alguma coisa. Uau. 92, 91 quilos, não me lembro. Mas olha da onde ele saiu, aonde ele chegou. Mas foi 1 ano e 3 meses. Então, ali ele sabe que agora ele vai ter que persistir, porque o corpo dele precisa adaptar, precisa entender. A mente com o corpo precisa entender que tem algo novo ali gerando. Né? Então, a insistência desses 24 meses que esse doutor colocou aí, eu já diria 8 meses a 3 anos insistindo. Que aí depende de cada pessoa. Cada pessoa, e o corpo vai indo. Provavelmente ele tirou uma média. E é assim, é tão bacana do que às vezes chega o paciente e fala assim, não gosto de fazer atividade física. Você dá 1 ano para ele, ele fala assim, meu corpo sente falta de fazer atividade física. Ah, com certeza. Isso é prática, por mais que vai também criando memórias, né? Cria memórias. No corpo, quando você começa, depois você para, depois você volta, mas, pô, vai dar uma andadinha, vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim, né? E é gostoso, né? Porque o corpo precisa disso, né? Precisa do movimento, né? A gente tem que entender sobre os hormônios, aquilo que você vai estar estimulando com a atividade física, eu brinco. Atividade física no processo de emagrecimento é a cereja do bolo. Não adianta você querer falar assim para mim, eu vou emagrecer só fazendo atividade física. Isso não vai acontecer. Se não mudar hábito,
Não vai acontecer. Se não mudar a alimentação, o objetivo que você quer não vai. Você terá outras recompensas através da atividade física, né? Como estimular saúde, você vai ter uma melhora no sono, vai estar um pouco mais desinchado. Mas dizer assim, emagreceu, não. Né? A atividade física ela é a cereja do bolo. Então, na pirâmide, primeiro, reeducação alimentar. Precisa mexer na alimentação, né? Hoje, mesmo você estava falando, eu ouvi um vídeo, eu até postei na minha rede, de um médico dizendo, né, que todo profissional de saúde, ele tem que ter uma nutri com ele. Fato. Se você vai tratar um paciente que tem diabetes, é fato. Você vai precisar, não adianta medicação se não mexer na alimentação. Sim. Entendeu? Senão vai piorar a situação. Se você vai tratar um paciente com problema cardíaco, vai ter que mexer na alimentação dele. Então ele fala, todo profissional de saúde tem que ter uma amiga nutri. Tem que ter uma amiga nutri, né? Isso favorece muito a nutrição, né? Porque hoje a nutrição ela tem um outro olhar para isso tudo, né? Exames, interpretação de exame. A nutrição interpreta o exame como ninguém. Como ninguém. De olhar e entender, né, o porquê daquilo. Qual alimentação que vai melhorar aquele índice, aquele parâmetro do exame. Então, hoje eu achei bonito, até compartilhei, né? Eu tenho que estar do lado das Nutri. Ele colocou, todo profissional de saúde tem que ter uma Nutri para ser sua amiga. Show. Show. Para nutrir. Para nutrir. Nutrir a nossa consciência. Você falou a palavra consciência aí agora há pouco. Me lembrei de um assunto que eu estava esses dias conversando e partilhando com a Patrícia lá. E foi maior legal porque ela falou assim sobre a consciência, né? A gente estava falando de tudo assim no aspecto da vida, né? E no viés psicanalítico tem uma questão do inconsciente e da consciência. Então, a gente foi falar do intestino um pouquinho, por exemplo, que as bactérias também têm consciência. E aí, algumas bactérias têm uma consciência assim, eu quero comer açúcar. E qual é a consciência que vai estar dizendo? Se é a verdadeira consciência que o Freud trabalha muito, esse verdadeiro self, do ego, não do sentido egóico, mas do sentido do verdadeiro eu? Ou é a sua consciência... a consciência daquilo que faz parte, que nós somos feitos de várias consciências também de alguma forma, mas uma delas, por exemplo, a consciência do desejo, vamos dar esse nome aqui, sublimar isso, né, de uma forma subjetiva, o meu desejo de fazer isso, ou o meu desejo de fazer aquilo, ou é uma consciência assim também dopaminérgica, que já vou ter um prazer, um gozo imediato de alguma coisa, de um doce, de um álcool, então assim, quais as consciências que estão gritando de fato e trazendo para o viés psicanalítico se é o verdadeiro eu, assim, que vai dizer, ok, eu estou agora num processo de mudança de estilo de vida, entendo que eu posso tudo que eu quiser, mas tem aquele doce naquele momento que está me chamando, vem em mim que eu tô facinho, Porém... Sim, prazer imediato. Também, né? Vai dar aquele gaso, porque aí vem aquela questão da ansiedade. Sim. É uma coisa rápida que você consome, que te traz uma sensação muito rápida também de um certo alívio naquele momento, mas depois está feito, né, todo um estrago ali com o projeto que vai por água abaixo. Sim. Então, assim, isso também vale para qualquer outra questão, sim, né? Porque, assim, uma pessoa que não tem uma consciência, uma tranquilidade, eu tenho trabalhado muito isso até por tudo que eu vim passando, né? Por esses tempos de mudanças, né? Estilo de vida, de consciência, relacionamento, o quanto questão financeira, o quanto tudo isso também contribui. Eu estava conversando com a minha irmã, deixar um beijo para ela aqui, a Natália, na nossa supervisão de psicanálise. Antigamente... nós corríamos para caçar a comida. Hoje a gente tem que correr da comida, porque a comida, o sistema também nos caça. E se nós não trabalharmos a nossa consciência, eu não sou um cara radical, também não vou ser hipócrita aqui, você me conhece muito bem. Eu gosto de... porque assim, eu reduzi o meu álcool daquilo que eu bebia, por exemplo, 80%. Agora eu estou migrando para os 90%. Eu gosto muito de vinho, nunca escondi isso também, um chopinho, alguma coisa nesse aspecto.
Mas aí que você falou, nesse dia a dia, vou trabalhando isso. Antigamente, galera, eu chunchava uns fardinhos de cerveja em casa. Já melhorei muito e eu gosto de ver o progresso. Hoje eu não compro mais caixinha de cerveja, por exemplo. Não compro. E eu gosto muito de vinhos também. Eu comprava vinhos assim a rodo, estocava. Eu vou até depois mandar uma foto onde fica guardado os vinhos. Não tem mais vinho lá. É raro acontecer. Mas também nunca vou dizer assim, parei com álcool, zerei esse negócio na minha vida. Um dia isso pode acontecer. Mas assim, eu já fico feliz de tomar consciência de mudar os hábitos. E hoje eu me considero, de verdade mesmo, nesse processo de cada vez 1% melhor, né? Porque eu tô tomando também consciência e também vendo o meu caso, o meu dia a dia, de tudo que eu passei, com várias questões que eu passei, psicoemocional também, quanto muitas vezes o trauma, eu trabalhava isso como meu terapeuta, né? Queria falar no meu lugar. Sim. Através da dor, alguma coisa. Que aí você vai ter uma compulsão, uma ansiedade, eu preciso saciar muito rápido, alguma coisa assim. Mas aí eu falo, não, eu chego pro trauma hoje, graças a Deus tô nesse nível já. O trauma chega, acende tudo, quer gritar, e eu mando o trauma... até virou o microfone aqui, né? Eu chuncho, sai daqui que agora você não vai mais. Você chuncha o trauma. Chuncha o trauma, tô nessa fase de chunchar o trauma pra lá, sai daqui, vaza, né? Então, nessa questão da consciência, eu percebi no meu processo, tenho percebido, que é um trabalho de formiguinha muitas vezes, na minha visão, né? É um trabalho de formiguinha, porque assim, aí você vai perceber lá, até comigo e com todas as pessoas que passam lá. Cada um, porque às vezes o comer é uma coisa muito fácil de você migrar, mas às vezes esses inconscientes aí, sim, que eu não tenho clareza e consciência daquilo que de fato vai ser um ambiente modulador, que vai modular a minha dor, a própria palavra fala, né? Sempre falo disso também. Eu percebo que às vezes você também acaba sendo uma psicóloga, uma mãe que acolhe, uma pessoa que fica, tá tudo bem, tem essa questão, mas aqui, olha a sua vida como tá, olha o seu financeiro, olha o seu processo de casamento, olha o que você passou, olha o divórcio, ou olha alguém que te traiu, mentiu, algum colega, alguma coisa, o quanto isso também faz a diferença. Faz a diferença para a pessoa tomar consciência do amor próprio. Como é que você vê tudo isso? Né? Então, tudo inicia no intestino, né? É incrível assim, isso, né? É o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Eu tenho um professor, Murilo, que ele fala que toda doença começa na merda. Essas não são palavras minhas. Olha a chunchada, olha a chunchada da minha. Toda doença começa no intestino. Fato. Então a gente precisa, não adianta. Mais uma da coisa, né? Você tá ali querendo emagrecer, né? Você sabe que a palavra emagrecimento, ela é mais procurada no Google do que a palavra felicidade. Nossa. Tá? Caraca. E a gente está vivendo mais uma situação. Se você coloca temas, conteúdo para ajudar e utilizando a palavra emagrecimento, você esquece. O conteúdo não vai do lugar. Olha onde chega a coisa, onde está a coisa a nível do emagrecimento, onde as pessoas não estão sabendo compreender. Então, o intestino, gente, primeiro ponto, a gente precisa olhar para esse intestino, né? Às vezes tem paciente que fala assim, meu intestino foi preso a vida toda. Não existe isso, gente. Chuncha essa merda para fora. Chuncha, tem que tirar isso aí, essa merda para fora. Tem que tirar. Não existe, o intestino foi feito para funcionar, né? Tem paciente aonde não está absorvendo vitamina, por quê? Porque o intestino está excretando tudo. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para esse paciente de forma sistêmica, né? A gente precisa olhar para ele. Então, precisa olhar para o intestino. Muitas vezes ele tá, vamos aqui, você é da psicanálise, né? Aquele dia mesmo a gente estava conversando dentro da clínica, Dudu, muita ansiedade, depressão, vamos olhar para as vitaminas desse paciente, tá faltando vitamina, Fato. Desnutrição. Fato. Então, o que está acontecendo agora, né? Nós estamos na era que não existe aí o emagrecimento agora, na era do análogo.
E esse paciente, ele está ficando desnutrido. Ele está emagrecendo, tá, mas ele não está com as estratégias corretas para tratar o intestino. Né? Então, mexe com o quê? O hormônio da saciedade. O que está acontecendo? Você não está comendo. Aí você não está comendo, você não está colocando gasolina para dentro. Seu carro vai andar como? Vai dar BO lá na frente. Então, você pode desencadear depressão, ansiedade, né? O próprio doce, vontade de comer doce. Hoje mesmo eu falei, o paciente tem muita vontade de comer doce, analisa os hábitos dele. Desidratação, às vezes não toma água, né? Ou tá ansioso demais, Vamos averiguar de onde está vindo essa ansiedade. E ele busca o doce por quê? Prazer imediato. Né? O cérebro, quando você manda um contato para o seu cérebro, Dudu, para sua mente, que você vai emagrecer, o cara não quer que você emagreça, porque para ele você está correndo risco de vida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de fazer você parar de qualquer jeito. Ele não quer que você gaste a energia estocada. Então, o que ele faz para isso? Ele manda aí um processo de autossabotagem, ele deixa esse paciente na fase, principalmente na primeira fase de adaptação, esse paciente ele pode ficar chorão, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter ânsia de vômito, entendeu? E tudo isso é o quê? A própria mente quer parar ele no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela entende que ele não quer que ele emagreça. Ele precisa sobreviver. Entendeu? Só que não entende, né? A fisiologia, ele vai sobreviver se ele emagrecer. Tem estágios da obesidade que não tem caminho. Nós estamos falando de uma doença. Você pegar um paciente de quase, vamos aí para a sua história, você tinha quase 200 quilos. Ó, galera, 199 quilos e 700 gramas. Então, faltou 300 gramas para eu... 300 gramas para 200 bater a meta dos 200 quilos. Entendeu? Graças a Deus não bati essa meta. Então, você sabe melhor do que ninguém, até melhor do que eu na prática, o que é carregar um peso que não é seu. Você carregava 2, Dudu. Sim. Né? Então, a gente precisa entender, tratar da saúde, sim. O intestino é o ponto primordial para o tratamento. Eu fiquei assustado porque quando eu fui lá na Milena, agora, nesse retorno, e também passei por um processo muito incrível de dezembro para cá, né? Muita coisa aconteceu e no meio muita disso... mudança, muita né? mudança. Muita Nossa, mudança. Mas muito aprendizado também, até pro processo da terapia. Foi muito incrível que eu tive várias respostas, né? Sobre a minha história, a minha vida. Mas eu achei legal demais, porque agora também lá você tá pedindo o exame de sangue para ver... E eu fiquei mega assustado com a minha B12 batendo 200 e poucos, sendo que para um homem, na minha visão, onde eu estudei, de 800 a 1.200. Até porque a Ordem Mundial da Saúde baixou ali para 350, só que os casos de depressão, demência, problemas psicoemocionais aumentaram muito. Na nossa área. Aí a gente foi questionar psiquiatras, conversar, porque a gente também tem nosso clã, né, de diálogo assim. Sim. Eles foram percebendo. E é preciso, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar. Caminha de mão dada. Aí a galera falou, o pessoal baixou B12 aí pra 350, que tá tudo bem, o médico vai dizer, não tá. Mulher 800 por ali, homem 1.200, dependendo da questão. E quando eu comecei a levar isso também pro consultório, observar pessoas com problemas emocionais, né? Sim. E aí você começa a conversar, e aí você toca nesse assunto de alimentação, qual é o seu hábito, faz um grounding, até a nutricionista falava disso. Qual o dia que você tira da semana para colocar o pezinho na grama? Aí os pacientes, não faço isso. Estilo de vida. Estilo de vida, né? Como é que tá seu sono? Ixi, não tô dormindo, né? Aí vai dizer, você tem uma fé, uma meditação, uma oração? Raramente, assim. E a tela, toda hora, tela, alguma coisa assim. Aí começou a falar. Aí, vamos fazer um exame de sangue, então, pra gente dar uma olhada nas vitaminas. Aí pega lá, vitamina D lá embaixo. B12, que é o meu caso. Meu ferro também tava baixo. Ferro baixo, B12 baixo, vitamina D baixa. Eu tinha todos os esqueminhas pra ficar depressivo. Só não fiquei porque eu sou psicanalista. Eu creio eu fui conversar com o meu médico e depois ele falou, claro, você só não tá... Mas assim, aí uma coisa que eu tava sentindo cansaço físico... fora da média. Que eu falei, Dudu, você tá acordando? Você tá bem? Você tá acordando disposto?
Dormindo, Nada, né? dormindo. Por ser músico, a vida noturna, ok, aí você vai atribuindo. Daí eu falei, cara, agora eu preciso suplementar, preciso chegar ao ferro legalzinho, chegar a B12, a vitamina D. Você entende que não dá pra gente fazer emagrecimento olhando para número da balança? Esquece isso, né? Então Esquece. também, assim, a importância das pessoas olhar para essa questão da nutrição e ver se tá tudo certinho na cartilha do corpo, não é? Do corpo. Não é nem na cartilha, é cartilha. Então, qual o conselho que você dá para essas pessoas, né? Porque, assim, se eles procurarem você lá, com certeza, uma das coisas que você vai fazer é pedir esse exame de sangue. Sim. Você tem uma parceria também, Tem. onde eu fiz também esse exame de sangue, para você avaliar, e aí cada paciente você vai montar uma estratégia específica para isso. Sim. O que a gente tem que Qual pensar? que é a importância desse exame de sangue? A importância, Dudu, 80% do paciente que ele entra na clínica, ele entra por estética. Estético. Ele quer mudar. Uhum. Ele tá de mal com o espelho. Ele tem roupa no guarda-roupa que ele quer voltar a usar. Ele quer se sentir bem. Quer fazer amor com a luz acesa, porque tá fazendo amor com a luz apagada. Isso daí é geral, tá? Seja homem, ou seja é mulher. Não tô falando aqui pra mulher, não tô falando aqui pro homem. Tô falando pro ser humano. Uau. Tá? Ele quer mudança, ele vai estética porque ele quer se sentir melhor no trabalho. Hoje em dia a gente tem aí muita rede social, então eu quero aparecer mais, eu quero fazer vídeo, eu quero estar bem comigo para aparecer. 80% é estética. Mas essa estética vai acontecer, mas se a gente trazer saúde para esse corpo. Então, eu preciso mapear esse paciente, eu preciso entender quais são as emoções dele, como é que estão os exames dele, se existe obesidade metabólica, né? Hoje, eu separo muito o campo, porque dentro da clínica nós trabalhamos com obesidade, trabalhamos lipedema, eu tenho um nicho muito grande de menopausa dentro da clínica. Então, para menopausa, eu preciso trazer equilíbrio. Aonde que eu vou trazer equilíbrio? Eu vou precisar olhar os exames dessa paciente. O lipedema, eu vou precisar trazer compreensão. Tem paciente mulher, que ela acredita que ela é obesa a vida toda. É a coisa mais bonita que eu vivo na clínica. Quando entra uma paciente, ela tem lipedema. E eu falo para ela assim, você sabia que você nunca foi obesa? Olha só. É libertador, porque às vezes essa paciente ela já passou por bariátrica, ela vem desde pequena sendo apontada como obesa. Como obesa, né? Como o que o povo fala, que a sociedade fala, o gordo, magro, né? Então ela já traz um monte de trauma. E daí quando ela chega, que eu começo a fazer os exames, que eu vou usar a termográfica, que eu vou olhar para ela e eu falo assim, você sabia que você nunca foi obesa? Que você tem lipedema? É libertador. Olha só. Aquilo é libertador, é libertação. Por quê? Porque a vida toda ela foi aprisionada por algo que ela não era. Só que eu preciso pegar esse paciente, porque as estratégias que eu uso para uma mulher obesa não podem ser as mesmas que eu uso para uma mulher com lipedema na obesidade. Tem alimentos saudáveis que ele precisa ser cortados. Então, as estratégias não são a mesma. Então, eu preciso pedir exame, eu preciso. É uma caixinha. Eu falo assim, que o profissional responsável, ele coloca o bumbum na cadeira e vai estudar, porque a ciência está cada vez mais rápida. Você estuda uma coisa hoje, você sabe disso, você terminou o curso de psicanalista. Para tu ver. Lasquei total. Lascou, não pode, a gente não pode parar nunca, né? Tem que ter sede, tem que ter vontade de ajudar o próximo, vontade de cuidar. Então, as estratégias para o paciente com lipedema é uma, as estratégias para o paciente na menopausa é outra, as estratégias para a obesidade é outra. Mas existe algo fantástico, que o caminho, a primeira porta é exame. Então, tem que pegar esse paciente, exame e sintoma. Então, a gente tem que entender quais são os sintomas que esse paciente está tendo. Porque, às vezes, o sintoma que eu tenho não é o mesmo que você tem. Fato. Cada um, Então, né? História de cada um é vida. cada um. E agora, para não ir longe, nós temos dentro da clínica também o pós-emagrecimento. Por quê? Porque existe muita gente aí que emagreceu 20, 30 quilos, que está procurando a clínica porque não sabe como manter o processo de emagrecimento. Emagreceu.
Não sabemos quais as ferramentas, porque existe N's, né? Existe usando medicação certinho com o médico, existe pacientes que tomaram aí a caneta, né? Que foram buscar para fora. E tudo é válido. Só que agora é olhar para frente. Porque, como eu disse, não tem cura obesidade. Então, hoje eles procuram a clínica por quê? Porque querem aprender a ter um novo estilo de vida. Então, nós temos hoje um processo dentro do Moriá para esse paciente. Um pós. Um pós. Ele já emagreceu e eu vou colocar estratégias porque agora ele vem com as disfunções, né? Porque tá flácido, porque o interno de coxa tá flácido, porque o rosto tá caído. Tem até procura do tratamento do bumbum, porque o bumbum fica caído. Por quê? Por que cai? Porque faz o emagrecimento com desnutrição, sem as estratégias certas, sem a quantidade de proteína certa, né? Então, tem como a gente correr atrás? Tem, mas agora é um pouquinho mais complexo, né? Mas tem jeito? Tem. Então, por isso que hoje a gente tem esse tratamento na clínica também. Show, show. O que diferencia um tratamento sério, na sua visão, das famosas dietas milagrosas? Dudu, não existe dieta. Se dieta fosse... É muito fácil dieta, né? Você vai na internet e pega. O nome dieta, ele foi banalizado. Mas nós precisamos passar uma dieta para o paciente. Nós precisamos, entendeu? Tem paciente que vai fazer tratamento com o lipedema, ele vai precisar de uma dieta. Mas ele precisa ser algo voltado para ele. Não adianta eu começar a cortar tudo, né? Porque a pessoa vai lá, ela corta alimentação, ela pega a dieta da sobrinha da vizinha porque deu certo, você consegue para mim a dieta que é a cópia. Aí vão lá e vai passando a dieta. Isso funciona? Óbvio que não. Dieta não vai funcionar para todo mundo, mas não vai funcionar mesmo. Se o problema fosse dieta, estava resolvida a obesidade. Tem mais de 2.000 dietas no Google. O problema não é dieta. O problema é a estratégia certa para o paciente. Estratégia de saúde mesmo. Ó, o seu corpo ele vai responder com isso. Então, para isso, a gente precisa de profissional de saúde. Não dá para fazer dieta. Então, não existe milagre. Obesidade não existe milagre. Eu entendo como profissional que as pessoas querem solução. E eu acho que somos humanos, precisamos buscar solução. Né? Mas não é, tem certas coisas que não é solução. Então não adianta você achar, porque emagreceu, saiu lá do 90 quilos, chegou no 68. Ah, agora eu tô bem. Não, filho, você não tá bem. Agora que você vai ter que insistir, porque senão você vai voltar para os 90 quilos. Entendeu? Então o efeito sanfona existe, ciclo vicioso existe e a gente consegue combater isso com as estratégias certas e com muita constância. Conhecimento salva, conhecimento cura. Cura. E aí, galera, como é que tá o conhecimento de vocês? O que vocês têm feito? Quais são as estratégias? Quais são as pessoas que estão ao lado de vocês? Quais são seus amigos, seus valores? Dá um trabalho danado cuidar da própria vida, né? Por isso que eu fico cuidando da vida do Ale ali, ó. Né, Ale? Fico cuidando da sua vida. A gente fica cuidando da vida do outro, Fico cuidando da vida do outro, né? Poxa vida, meu. O trabalho é assim, Dudu. A gente fala assim, dá trabalho emagrecer. Emagrecer, ele tem que ser feito de forma leve. Não dá para ser sacrifício. A partir do momento que a pessoa vai fazendo dieta, por que ela desiste da dieta? Porque é sacrifício. Sim. É sacrifício. Se ela não tiver conhecimento das escolhas que ela pode fazer, ela está vivendo no sacrifício. Então, se alguém convida ela para ir numa pizzaria, não posso ir. Não existe isso. A vida está acontecendo lá fora. Sim. Entendeu? Nós precisamos ser livres. Sim. Obesidade é algo que aprisiona a pessoa o tempo todo. Como é que você vai aprisionar e falar assim, olha, agora você vai emagrecer, você vai ficar dentro da tua casa. Não existe isso. Você precisa emagrecer, mas ter conhecimento. Eu posso ir numa pizzaria, eu vou trazer equilíbrio, eu vou saber como é que eu vou poder me alimentar lá. Eu quero ir numa hamburgueria. Que é coisa mais gostosa que você ir numa hamburgueria? Sim. Quem tem filho igual eu com 12? Como é que faz, né, o Pedrinho? Como é que faz, Pedrão? Temos que Big ir. Mac, não né? Tem, Pedrão? Tem que ir uma hora ou outra, né? A alegria do Pedro é o dia do hambúrguer. Então.
Entendeu? Então a gente precisa entender que na vida a gente pode tudo, mas tudo tem que ter equilíbrio. Uma coisa é você comer hambúrguer todo dia, né? Uma coisa é você comer uma vez ou outra com consciência e também Com consciência. E por que eu tô comendo ou não tô comendo, né? Sim. E o problema do comer é a culpa que gera. Sim. Entendeu? Comi, agora não Porque sei o quê. foi tão aprisionado a vida toda na obesidade, achando que o problema dele estava no prato, o tempo todo no prato, porque ele estava tentando resolver o problema no prato. A emoção no prato, a ansiedade no prato, a frustração no prato. E o problema não está no prato. O problema está muito além. Sim. Eu falo que obesidade são camadas. Né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu gosto de trazer história. Eu acho que é a vida acontecendo. Vamos lá, Dudu. As camadas. Vamos lá, você chegou a quase 200 quilos. Olha eu mudando. Agora eu que vou entrevistar o Dudu. Eu tô aqui pra isso até. Vamos lá, camadas. Né? Vamos pensar na obesidade com camada, gente. Não é algo que você vai solucionar com 2, 3 meses. Tá? É vida. É vida, existe vida ali dentro, existe muita coisa. Então, você começa a trabalhar com esse paciente. Uma camada, Dudu saiu lá de 200 quilos, passou por uma bariátrica, não foi? Foi. Passou por uma bariátrica. Super agressiva ainda. Super. Mas resolveu o problema? Não. Foi utilizada uma ferramenta, foi válido? Foi. Ele estava com quase 200 quilos, né? Precisa tirar esse paciente do risco, né? Bariátrica é para isso. Você veio, só que é a solução? Não. Se não tiver mudança do estilo de vida, vai ficar patinando no peso. Sim. Vai ficar patinando. Sobe, desce, não. Precisa ter. Foi quando você chegou e a gente começou a trabalhar conhecimento, né? Porque você já tinha emagrecido, tinha voltado do peso. Começamos a trabalhar. E quanta coisa já mudou na tua vida de lá para cá. E quanto ainda tem que mudar. E quanto tem que mudar, porque todos nós temos que mudar. Né? Eu falo, eu trabalho na área de saúde, sim, mas eu sou um ser em transformação. Sempre. O meu conhecimento eu tenho que começar em mim, eu tenho que colocar em prática. Sim. E nem sempre isso é 100%, porque eu sou humana. Sim. Né? Eu sou humana, eu tô na perimenopausa, né? Às vezes fico zangada, não fico, Pedro? Irritada do nada, porque a mulher na menopausa, gente, ela fica irritada do nada, ela quer matar e não sabe nem por que ela quer matar, né? Faz parte. Faz parte. Então, o que a gente tem que trazer? O equilíbrio para isso. Então, todo conhecimento que eu tenho que colocar em prática em mim, a começar por mim. Se eu quero falar na íntegra, se eu quero ter concluência, você lá no consultório, se você quer ter congruência, você vai precisar começar em você. Sim, claro. Aquilo que você fala, não é? Poxa, isso é fato. É sobre isso, é entender que obesidade é doença e ninguém se trata obesidade do dia para a noite. Certo. Né? Tem uma questão agora, falar um pouquinho do Monjaro, canetinha, muito bacana sobre isso, mas acho que vale também para outras formas viés, assim. Eu tenho estudado bastante sobre isso, conversado com médicos, pessoas que passaram pelo processo, e é muito legal ver a clareza que tudo isso trouxe, né? Na minha visão, realmente esse produto é muito bom, é muito importante, é uma das ferramentas que também serve para ajudar as pessoas a chegar aos seus resultados. Mas mais legal ver também, porque daí não adianta nada, não tem como fugir do MEV, porque o médico fala assim, cara, você pode tomar um Monjaro, vai ali de alguma forma ajudar, é um remédio de pressão alta, como se fosse. Você vai emagrecer, vai ficar sem comer, mas se você, o ideal não é ficar sem comer, aí você tem que comer proteína, você tem que comer as coisas certas, e você emagrecendo, você também perde muita massa magra. E depois vai dar um problemão pra Milena lá recuperar esse negócio, né? É um problemão. Então, você quer tomar um Monjaro? Tudo bem, tome um Monjaro. Mas não adianta nada você tomar um Monjaro se você não mudar os hábitos alimentares. E porque você vai pegar anemia, vai ficar doente, vai ficar sem vitaminas, porque você não está, de novo, abastecendo o seu corpo, nutrindo, de fato, o seu corpo com coisas boas.
Como é que você vê essa palavra hoje, o monjara, a canetinha? Como que Então, chegou para você tudo isso? E Dudu, como é que você tem trabalhado essa questão lá na clínica? Dudu, até nós profissionais, a gente tem que quebrar crença. Sim, Tá? A gente tem que sim. quebrar crença. Hoje, eu trabalho com emagrecimento, a gente trabalha emagrecimento em fases, né? Hoje, nós estamos na era do análogo, Uhum. GLP-1, e aqui para nós, ele veio para ficar. É fato. Tá? É fato. Nós temos aí, tá tendo cada vez mais pesquisas em relação a isso. Mas o que eu quero trazer clareza aqui? Hoje, muitas pessoas estão indo a essa medicação com muita facilidade, né? Vamos aí, né? Qualquer esquina tem gente vendendo. Sim. Só que a gente precisa ter responsabilidade com essa medicação, tá? Toda medicação requer um atendimento médico. Um acompanhamento sim. médico, tá? Nós, nutricionista, na minha área, eu não posso trabalhar com a medicação. Eu não passo medicação, né? Eu fui muito julgada porque eu não coloquei medicação na clínica. E não coloquei porque eu não sou médica. Tá? Eu não sou médica. Hoje eu tenho médicos, amigos meus. Parcerias. Que têm parceria comigo. Então, eu tenho profissionais responsáveis para encaminhar esse paciente, tá? Mas o que eu quero trazer? Essa medicação, muitas pessoas querem tomar pelo fato que quer emagrecer. E ponto. Então, eu tô tomando canetinha. Beleza. Tô tomando canetinha, só que eu continuo com os mesmos hábitos. Então, eu continuo comendo da mesma forma, eu continuo não tendo um bom sono, não fazendo atividade física, continuo bebendo bebida alcoólica com a medicação, eu continuo com os mesmos hábitos. Será que você realmente está querendo emagrecer? Será que realmente você quer mudar? Será que você já entendeu o que é obesidade? Porque esse paciente, na fase que ele está tomando medicação, ele precisa das estratégias certas, porque senão ele vai ter perda de massa muscular, gente. Vai ter perda de massa de músculo. E o músculo, a nossa sociedade acredita que é para ficar o bracinho bonito, as costas bonitas, a perna delineada. Beleza, eu como esteticista há 30 anos também, é óbvio que isso é válido. A estética é válida, todo mundo quer estar bem. Só que o nosso pulmão precisa de músculo, o coração precisa. E quando você está fazendo algo sem um acompanhamento com um profissional, você não está gerando só emagrecimento, mas você está gerando doenças futuras. Entendeu? Sim. Então, a gente precisa analisar isso. Que veio para ficar. Veio para ficar. Hoje a gente precisa ter o emagrecimento, eu acredito, tá? Eu acredito no humano pra chuchu, eu lido com isso há 8 anos, né? Eu trabalhei durante muito tempo sem ter um paciente tomando medicação. Você emagreceu comigo, né? Sim, mais de 20 quilos, sim. Sem medicação, só com mudança de estilo de vida. Eu acredito nisso, eu acredito nessa concepção que o humano pode tudo que ele quer. Se ele trabalhar dentro dele, ele chega onde ele quiser. Se ele pode sonhar, ele pode realizar. Mas eu também acredito que existem ferramentas que são necessárias. E se hoje nós temos ferramentas, não tem por que não usá-las. Não tem por que não usá-las. Mas usar da forma correta. Da forma correta, com as estratégias, analisando o exame, trazendo para quê? Porque não gera uma doença, né? Ele é um hormônio. E ele vai mexer com o hormônio. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter fome. Você não vai comer. Mas e depois? Ninguém aguenta, né? E essa medicação, ela corretamente, nós precisamos entender também o financeiro desse paciente, entendeu? Sim. Hoje em dia, existe classe social, existe pacientes que não vai dar conta daquilo. E daí você vai falar para ele que se ele não tomar a medicação, ele não vai conseguir? Não existe isso. Nós sabemos que ele vai conseguir, mas ele vai precisar se esforçar um pouco mais, né? E a gente não tem só também as canetinhas, né? Nós temos recursos com fitoterapia, com floral, tem muitos recursos para obesidade que pode ser usada, mas que é óbvio
que é óbvio que veio. E veio para ficar. Os análogos veio para ficar. Sim. Tem outros ganhos também, além do emagrecimento. Tem muito. Eu percebi. Falando um pouquinho de motivação, como que você faz quando, por exemplo, o resultado demora a chegar, e lá no consultório deve ter ocorrido já algumas questões assim, e você percebe assim sua paciente, aquela pessoa começa a ficar desmotivada. Qual que é a estratégia que você usa para motivar essa galera? Dudu, hoje eu trabalho o emagrecimento em fases, que eu falei para você. O efeito platô existe. Existe. Chega uma hora que às vezes o paciente fica. E aí, por isso que entra as estratégias. O método é o mesmo para todo mundo, mas existem as estratégias. Então, a gente precisa analisar o exame, entrar com fitoterapia, com suplementação. Tem muita coisa para fazer. A gente precisa analisar o sono, né? Precisa analisar as estratégias, como está sendo o dia a dia do paciente, né? A gente tem muitos detalhes que mexem com a tireoide. Tem muitos detalhes. Então, a gente precisa olhar para esse paciente para o dia a dia. Por isso que primeira coisa que eu falo para o paciente, sem julgamento, eu vou te questionar, eu vou fazer pergunta, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para ajudar você a resolver o problema. Então, existe sim, a gente entende que o paciente acaba ficando um pouco desmotivado, porque é humano, né? O cara quer descer a balança, o cara procurou emagrecimento, ele quer descer balança. Só que às vezes a gente precisa olhar para esse exame, precisa entender se ele está dormindo, como é que está o cortisol, se passou por estresse, por perdas, né? E tem que olhar a alimentação, né? Tudo na vida ganha peso. Então, às vezes, a alimentação saudável. Ontem mesmo, a minha filha falou assim, mãe, você tem que levar umas dicas lá de planejamento, né? E eu falei, vamos lá, o que é muito comum? À noite, as pessoas chegarem em casa, relaxar e começar a beliscar. Aí você vai beliscar, mas eu tô beliscando fruta, mas você tá comendo 2, 3 frutas, você não vai emagrecer. Tem essa questão do déficit calórico, do déficit, caloria se não der déficit, não vai. Não então, vai, a gente precisa olhar para isso. Né? Sim. Legal, show. Ô, Mi, vamos lá, tem umas perguntinhas rápidas de bate-bola aqui, top fazer? Claro. Vou chunchar umas perguntas rápidas aqui, Chuncha! Um alimento superestimado. Superestimado? Superestimado pra você, na sua vida. Pra mim, ovo. Ovo. Superestimado. Por quê? O alimento mais rico em vitamina que existe. Uau. Aí, proteína. Sabe, comprei uma bandeja ontem. Compre uma bandeja, eu amo. E ovo da galinha feliz, o povo de Paraibuna. Tá vendo só? Aí, E aqui agora em São José eu descobri. Posso chamar aqui? Pode. Eu não sei o nome da fábrica, mas ele é do Buquirinha, ele entrega na clínica. Aí, tá vendo? Você compra ovo caipira. Eu gosto de ovo caipira. Lá do Buquirinha. Lá do Buquirinha. Como diria o Rafael Canizo, meu amigo, lá do Buquilinha. Lá do Buquilinha. Buquilinha. Um hábito que muda vidas. Um hábito que muda vidas. Curto e como diria o Lacan, assim, cirúrgico. Namorar. Nossa Dudu! Namorar! Véio, olha só. Eu acho que namorar muda a vida, mas depende da namorada, viu? Depende da namorada. O amor bem feito 3 vezes na semana. Aí, tá vendo? Só 3 vezes na semana. Eu sempre falo, como que tá o beijo? Se o beijo não tiver bom, meu filho... Não, tem que ter beijo. E beijo tem que ser de língua. Tem que ser de língua mesmo, porque tem uns troços ali que falar pra você, chuncha mesmo. Não tem jeito, não. Eu namorar falo assim, é bom, é bom. Marido, bitoquinha, beijinho, você dá na tua mãe. Vou mandar um beijo pra minha namorada, Patrícia Rios. Amo você, amor. Aqui, Olha que amor. Linda e maravilhosa. Daqui a pouco eu chego pra te beijar. Daqui a pouco eu chego aí em Piranguinho pra te dar um beijo. Não, eu chego em casa, o meu tá mais perto. Tá mais perto. Ela vai me matar, né? Eu te amo, amor, te amo. Tá vendo dizia aqui, o Padre Léo que beijo é joelho com joelho. Aí, joelho com joelho. Eu fiz 23 anos de casado ontem. Deus abençoe. Eu falei, tem que grudar joelho com joelho. Oração. Eu acredito no amor, sou também. Um cara conservador, eu acredito no amor romântico, eu acredito em tudo isso. Por mais que eu tenha passado por muitas questões e o meu processo de análise é muito lindo em relação a essa construção, mas eu entendi tanta coisa e suspendo todos os julgamentos, todas as pessoas que passaram na minha vida também, porque eu também não fui santo. Não fui santo mesmo. Reconhece aí. Claro, acho que é o primeiro ponto, né? Reconhece. De entender e aceitar o que eu sou, o que eu fiz, o que eu quero fazer, como quero viver. Mas eu acredito no amor.
Ó, eu tenho 23 anos de casado com o Caio, 30 anos. Longe de ser família, fotinho de margarina. Graças a Deus. Longe, não. Existe confrontos Deus, dentro de casa, existe conflito, existe problema. Mas qual que é a escolha do casamento, né? Tem hora que você quer ir embora, sim. Tem hora que você quer sumir, faz parte. Mas qual que é a escolha? É não sumir. Sim. Você escolhe ficar ali. Você escolhe fazer dar certo. Fazer dar certo. Fazer dar certo, entendeu? Ninguém a gente precisa colher, né? Quando você tá com uma pessoa, não dá para você olhar no defeito. O defeito dói. Você precisa extrair aquilo que é de bom dela. A gente vai fazer um podcast de relacionamento. Inclusive, eu tô com um projeto aqui com a Alê, um empresário da Hub Studio Digital. Um grande amigo, sobre relacionamento. A gente vai falar muito de apego evitativo, ansioso, trauma gêmeo. Eu preparei tópicos assim, de aulas mesmo, do viés psicanalítico principalmente, inclusive, né, para trazer informações, né? Tanto harmonia conjugal. A harmonia conjugal. Tem um método lá também, tanto para os homens e para as mulheres. Para o emagrecimento. E faz todo sentido. Fazer amor faz todo sentido. Queimar as calorias. Queimar a caloria, não cardio. Estimular os melhores hormônios. Ai. Mito ou verdade? Carboidrato à noite engorda? Em excesso, sim. Sim? Tudo em excesso. Tudo em excesso. Tá? Carboidrato, proteína em excesso. Tudo em excesso. Tá. Tudo que você ingere a mais do seu gasto vai ter estoque. Tá. Qual o maior erro de quem quer emagrecer? Achar que fazer uma dietinha vai funcionar. Tá vendo só? Esse é o maior erro. Show. E agora eu vou pedir pro Alê colocar aqui, porque a gente tá encerrando nosso podcast já, passa voando a hora. Meu Deus. O chuncho terapêutico de hoje. Chuncho terapêutico, lançamento aqui do Marino. Só marinizando as coisas boas da vida, que é um slogan que eu usava e as pessoas lá de trás estão recordando e eu vou voltar a usar também. Marinizando as coisas terapêuticas. Marinizando as coisas boas da vida. A Milena vai deixar para você de casa hoje um chuncho terapêutico que você vai ficar refletindo aí depois, se fizer sentido para você. E eu deixo aqui toda a minha confiança, credibilidade também para esse projeto da Milena, que eu sou fruto lá do trabalho. Dei uma pausa com a Mi por várias questões pessoais que eu precisava resolver dentro de mim também, além dos estudos, e dei uma pausa em tantas outras coisas. E nesse semestre agora, estamos voltando aqui, estamos em julho. Apaixonado! Estamos voltando aqui no podcast. No chuncho terapêutico. No chuncho terapêutico, estou chunchado de amor, oxitocinado, endorfinado, né? Oxitonizado. Total, assim, tá tudo bem na minha vida, graças a Deus, né? Mandando os traumas para aquele lugarzinho. Isso aí, onde eles merecem. Lugar deles, porque ninguém vive de passado. Não, o passado é o passado e foi. A gente tem que pedir para o passado manter-se no lugar dele, né? Pedir a Deus que nos dê força para o presente, que nos prepare para viver o futuro. E você tem que estar bem para bancar também aquilo que você quer ver. E também para bancar o que você quer viver, você tem que renunciar a muita coisa. Muito. Hoje tem muita demanda, iFood, tem muita demanda de relacionamento. Eu falo sempre assim para as pessoas, tá tudo bem, eu não julgo nada nesse sentido. Eu sempre falo para meus pacientes, o que você quer viver? Sim. E toda escolha, uma renúncia, o que você quer viver, existe um processo, uma elaboração, e você tem que bancar, sustentar o que você quer viver. Bora subir um monte comigo. Bora subir um monte comigo, exatamente. Temos que chegar lá, né? No Moriá. Temos que sustentar aquilo que você quer viver. E se você quer viver isso, mas a maioria das pessoas falam assim, eu nem sei o que eu quero viver. Ou outros vão dizer assim, lá no consultório, eu nem sei porque eu tô vivendo isso. Eu já diria assim, Dudu, que no fundo, ele sabe o que ele quer. Uhum. Ele só não tá conseguindo chegar no caminho. No caminho. Entendeu? E ele foi buscar terapia por quê? Porque a terapia clareia o caminho. É como se você ligasse uma lanterna para ele. Ele tá no escuro. Então, assim, no fundo, todo mundo sabe o que quer viver. Todo mundo sabe a imagem que quer ver, né? Aquilo que ele quer construir. Mas muitas vezes ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. E ninguém deixa de fazer porque, eu deixei porque eu deixei. Não existe. É mostrar o caminho. Eu acho que o nosso papel é mostrar o caminho.
É mostrar que pode fazer diferente. Mas é legal que você falou, eu entendi o que você disse, mas no Viés da Psicanálise tem um negócio muito louco, assim, que eu falo de processo meu de análise mesmo, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho que emagrecer, mas tem tanta coisa inconsciente, Sim. né? De 0 a 7 anos, né? A primeira infância. E também, principalmente, que rege a nossa vida, que esse mostrar o caminho, a gente vai ser essa seta, mas a pessoa mesmo vai descobrir, por exemplo, porque eu falo de mim assim, o quanto meu inconsciente regia as minhas questões, Sim. emocionais principalmente, né? E depois eu fui percebendo e falei, beleza, o meu inconsciente está regendo. Então eu não sabia que eu não sabia, comecei a ter uma consciência de falar assim, ó, agora eu sei que eu não sei nada. Sim. E agora eu tô num processo, bom, agora eu sei o que sei. E também chega sob muito medo também. Medo né? paralisa tudo. Tudo. E às vezes a gente tem medo e nem sabe que tem medo também. Né? Tem medo de viver aquilo, tem medo de enfrentar o que a gente fala do ambiente. Medo de enfrentar o ambiente que vive, né? Mi, É muita camada, muita Dudu, camada, muita galera. Ó, camada. vamos pra terapia, lá na psicanálise. Você vai lá na Milena também, porque Gente, tem um acompanhamento psicológico, sonista. terapia médico, vale a pena. Vale demais. Eu falo que 99,9% da população precisa de terapia. Precisa de terapia. Tenha um bom terapeuta para chamar de seu. Faça terapia, galera. Eu vou falar pra você que mudou a minha vida, tem mudado e vai mudar a sua também. Você sabe que eu fiz terapia dos 5 anos até os 15, né? Uau. Acho que você falou outra vez isso. Sim, também. até os 15. Muito importante. E aí, deixa pra galera aí, então, ó, um chuncho terapêutico hoje pra galera do nosso assunto que a gente falou, que a gente conversou. Dá uma chunchada aí na rede social aí pra galera. Vamos. Chuncho terapêutico da Mi hoje. Chuncho terapêutico, aí, ó, novo galera, bloco aqui do programa. Galera do análogo, não adianta querer buscar na fronteira, não adianta achar que você vai emagrecer. Isso é momentâneo, emagrecer tu vai. Muitos estão conseguindo, mas você pode estar gerando um processo de doença tardia. Pensa, emagrecimento é muito mais do que isso. É muito mais do que uma canetinha. A gente precisa pegar caneta, Dudu, precisa pegar caneta hoje, eu falo para todo paciente meu, porque já ouviu, você já foi. Pega a caneta para escrever a sua história, para escrever aquilo que você quer viver mesmo. Você quer construir. Entenda que sair da obesidade é sair do buraco que tu vive. Só que ninguém sai do buraco com corda, puxando corda para sair correndo. Saia do buraco construindo a sua escada. Peça para um profissional te dar um apá e constrói a sua escada. Suba um degrau de cada vez, que pode ter certeza, nós vamos chegar lá. Tudo nessa vida é válido. Fica aí, então, o chuncho terapêutico da Mi. E agora eu vou fazer o meu chuncho terapêutico. Xuxo, manda o seu, Dudu. Ó, vou convidar o Alê, o brother que tá ali no estúdio, se quiser, o meu querido amigo Pedrinho aqui, e a Milena. E depois na edição eu vou colocar uma musiquinha de fundo. Feche seus olhos agora. Pegando um gancho que a Milena falou. Feche seus olhos agora. No meu chuncho terapêutico de hoje vai ser esse. Existe uma música de uma cantora chamada Amanda, que ela traduz uma letra muito linda, e eu tô pegando para você que tá me ouvindo aqui hoje, nesse podcast, no Pode Vitalizar-te. Essa letra que vai dizer para você olhar a tua história de 10 anos atrás. Nós estamos em 2026, em julho. Então volta um pouquinho lá para 2016. Você que está assistindo esse podcast agora. O nome dessa música significa coragem. E como a letra fala, vai dizer: deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás. Você mesmo chamando você para conversar. O que você está vendo? O que você está sentindo? O que você quer falar para você nesses 10 anos atrás? Quem era você? E aí esse refrão vai dizer para você: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem para viver. Você vai cair, vai errar,
mas também vai se levantar. E acima de tudo, há de ter coragem para viver. Veja só você, e eu fico a imaginar esse teu eu, esse meu eu também, de 10 anos atrás, mais uma vez chamando para conversar. O que será que você se tornou de 2016 até 2026? E antes de continuar, a letra vai dizer: vou deixar um recadinho para você. Se cuida, tenha coragem. Coragem para viver, força para continuar. E a letra também vai dizer: não quero ir embora sem deixar mais um conselho para você. Beba mais água e tente ser um pouco mais gentil com você. E o que é ser gentil com você? Ouça seus pais, e se você não tiver um bom relacionamento com seus pais, como o Winnicott fala também, adote. Falava, né? Um pai suficientemente bom para você, uma mãe suficientemente boa para você. E também tente ser para você um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, um amigo suficiente, nem de mais e nem de menos. E agora eu vou também dizer para você, estamos em 2026. Em 2036, qual é a caneta que você vai pegar hoje? Qual é a caneta que você vai escrever? E aonde você quer chegar em 2036? De que forma? Com quem? Quais as pessoas? Lembrando que a impermanência é a única coisa que existe. Tudo bem você ajustar sua bússola, você refazer a sua rota, você reescrever, você fazer um rabisco. Mas em 2036, você que assiste este podcast, quem será você? O que você vai ser? O que você quer ser? Fica aqui então a minha reflexão. Qual a história que você vai escrever para você daqui 10 anos? Esse é o meu chuncho terapêutico de hoje. A gente pode usar, né, a caneta. A caneta no chuncho terapêutico aqui, nós como profissional sabemos que está sendo usada, né? Mas ela não é a única ferramenta. Existem mais coisas e a gente precisa analisar assim. Né? O Dudu pôs assim: quem é você? Quem você quer ser daqui 10 anos? Quem é você daqui 10 anos, né? Então, é viver o seu processo, mas viver na íntegra, viver o seu processo, com todas as ferramentas, com todas as partes que precisam ser, mudando o seu 1% a cada dia, com muita força, com muita coragem, com muita constância. Emagrecimento a gente vence com constância e com conhecimento. Conhecimento salva, conhecimento cura. Falando em caneta, tem um podcast aqui do Ale, que é o dono da caneta. Não sei como é que tá esse projeto. Se não tem mais também, já foi. Chunchei esse negócio aqui também, né? Muito legal. O dono da caneta. Mas é o dono da caneta, muito bacana. Se você quer gravar um podcast também, deixa aqui a minha dica para você aqui no Hub. Procura o Ale, segue aí na plataforma. Eu vou deixar aí todos os Instagrams aí e tudo mais, né? Para você seguir. É um estúdio muito bacana, que eu gosto demais. É um grande amigo de muitos anos, né? E, Milena, deixa sua rede social aí pro pessoal aí. Milena Pena, Pena com 2 N's, oficial. Segue a gente na Vitalizarte, no Pode Vitalizarte. Um beijo pra Natália lá, segue. Não somos novena, mas por favor, segue a gente. Não me acompanha que eu não sou novela, né? Não me acompanha, mas não me deixa de seguir. Mas não deixa de seguir, né? E você que é um empresário, quiser ajudar aqui, nosso podcast também, fica à vontade que a gente vai falar da sua marca aqui, tá bom? Já um grande beijo, Ale, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pedrinho. Mi, obrigado por hoje. Obrigada. A gente vai voltar mais vezes aí. Vamos. O assunto é longo, né? É longo demais, né? E passa lá tomar um café com a Milena. Passa tomar um café, que fé e café tá quentinho na clínica. Tá quentinho na clínica. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês, então, e até o próximo. Beijo. Valeu, tamo junto.